Pode ir. Foi necessário alterar seu planejamento na carreira devido à falta de cursos especializados ou ausência de campo de trabalho? Sim e não. Eu digo sim porque quando eu me formei eu queria realmente de imediato ter uma formação na área voltada à criança e adolescente. Mas porque na minha militância de estudo e ensino eu sempre me foquei nessa área de criança e adolescente. Mas eu também tinha o plano B, que era a área de saúde, né? E voltei aos meus estudos, meus esforços para a saúde coletiva e metodologia de ensino. Fiz um curso muito bom a nível de ISCO, da Escola de Saúde Coletiva da UFBA. E só depois de alguns anos mesmo, através da UNB e outras universidades, que eu consegui fazer algo voltado à minha área que eu sempre quis ser criança e adolescente. Ainda em Salvador, a nível de Bahia, eu sinto que especializações, cursos para essa área ainda é uma carência muito grande, eu não vejo esse contexto. Vejo um contexto hoje maior, assim, a nível de políticas sociais, que até contempla esse assunto, mas não especificamente esse assunto. Então, no estado da Bahia ainda não tem, fora sim. Quem sabe um dia, né, a gente planta esse curso. Muito bem. E os assistentes sociais vêm muito contribuindo nas últimas décadas para a construção de uma cultura do direito da cidadania, resistindo aos conservadorismos e considerando as políticas sociais como possibilidades concretas de construção de direito, iniciativa de contra-desmanches, nessa ordem social injusta e desigual. Que lição tiramos desta construção? Na verdade, nós, assim, sociais, eu vou falar até um pouco agora da minha prática profissional, né? No município de Salvador, eu sou responsável pela coordenação para a implantação de justiça social no município de Salvador. Não atuo como assistente social, porque eu sou gestora, né? Sou diretora da assistência de políticas especiais para a população em situação de risco. Então, assim, minha coordenação trabalha com violações. A minha equipe de trabalho hoje, que são vários assistentes sociais, 20 assistentes sociais, nós trabalhamos com pessoas em situação de violação no município de Salvador. Então, quando você trabalha num contexto... Mais 20 assistentes sociais para a cidade toda? Não, na minha coordenação. A nível de gestão. Tá? Na gestão, na parte de gestão, na parte executiva do serviço, são 20 assistentes sociais. Agora, sim, dentro da coordenação existe inúmeros CREAS, inúmeros CRAs, inúmeros centro POP, apoio institucional, e aí tem um quadro maior de profissionais. Entendi. Mas na parte da política, de executar a política, de fiscalizar a política, né, de implementar a política mesmo, são 20 técnicas, aí vem uma questão interdisciplinar, porque também tem psicólogo, também tem pedagogo, tem sociólogo, tem estatístico, né? E a gente trabalha tudo realmente para poder, a ponta, atuar bem. Então, a gente é o elo, essa coordenação é o elo entre o Estado e o governo federal. Então, aqui nós somos o Estado e o governo federal, a gente tem que fazer esse elo para poder a ponta, que aí vem os centros POPs, população de rua, os centros de referência especializada em assistência social, que são os CREAS, né? Unidade de acolhimento institucional, equipe de abordagem social, então todos os serviços, unidade de acolhimento para criança e adolescente, central de vagas 24 horas, então assim, mas o CAPES é saúde, né? Mas assim, a nível da assistência, então assim, no quadro total eu tenho mais de quase 400 profissionais envolvidos, né? Na área, na ponta. Mas sempre, quando eu digo na ponta, não só assistência social, mas também tem o quadro de assistência social, psicólogo, pedagogo, né? A gente tem estatístico, a gente tem sociólogo, tem antropólogo. Então a gente tem uma equipe realmente multi que trabalha de forma íntegra, tá? E assim, a gente aqui não trabalha de uma forma, e aí quando a gente fala da política, a política hoje ela vem até mais arrumada no contexto que assim, até para contratar profissionais, ela diz assim, em tal unidade tem que ter X assistentes sociais, X psicólogos, X educadores, pedagogo, um coordenador. Então assim, a própria política de assistência, ela traz de maneira já montada e moldada como deve ser a unidade e quem é a equipe que compõe essa unidade. Então assim, a gente tem que fazer essa gerência do acontecer. Então assim, nós somos, na verdade, a nível de coordenação, o controle dessa ponta, o controle dessa execução, e quando o usuário ele não é assistido, ele não é atendido na ponta, é para que ele vem
é buscar esse dito direito social, que assim, a gente tem essa consciência, a gente tem essa clareza, mas às vezes no dia a dia nos falta essa relação com o usuário, às vezes, tá? Isso a gente tem que fazer uma grande análise, porque assim, quando a gente está na faculdade, quando a gente logo se forma, a gente está com esse gás de querer justiça social, de defender os direitos das pessoas, mas no dia a dia, na rotina de trabalho, esse encanto não pode se perder, né? A gente tem que deixar o outro não correr a cidade. Eu me indigno ainda quando eu vejo um usuário correr a cidade por causa de orientação de uma equipe. Então, eu acho não, na minha opinião, a gente tem que deixar o outro usuário ele correr pouco e dar mais direcionamento a ele, porque se a gente diz que ele é vulnerável, se a gente diz que ele não tem condições, a gente tem que dar a ele poucas possibilidades de ficar se perdendo pela cidade. A gente tem que dar condições, tá? Condições de uma autonomia, que é, quando a gente pensa justiça social, é uma busca de uma autonomia do indivíduo. Então, é isso que a gente preconiza. Pode ir. Quais fatores, na sua opinião, podem influenciar na hora de seleção de emprego? Bom, primeiro, um bom currículo, né? Eu digo bom currículo em dois aspectos. Um bom currículo elaborado, tá? Um currículo apresentável, porque tem gente que coloca o currículo de qualquer jeito. Eu acho que o currículo, eu sou igual a BNT, você tem que olhar e ter um pouco de estética. Tem pessoas hoje, empresas que pegam o currículo Lattes da pessoa, já no sistema. Tem pessoas que já pegam a questão do currículo bem arrumado, tá? Segundo, você tem que ter a garantia de que a informação que você colocou no currículo você pode provar, certo? Porque o currículo vai levar você a uma entrevista e você tem que saber falar do que você escreveu naquele currículo, certo? E provar bem certificado. Segundo, no processo de seleção, você tem que ter uma boa oratória. Aí eu brinco sempre com meus alunos tímidos: olha, controla a timidez, que vai ter uma hora que você vai precisar falar bem, né? E falar muito, e saber falar pouco. Tá? Apresentação conta muito. A gente tem um hábito muito grande de usar sempre roupas bem formais. No processo de seleção você tem que estar não tão formal, mas tem que estar apresentável. Então, tudo naquele momento é a primeira impressão do processo de seleção. Eu digo até assim, quando eu vejo estagiárias, eu recebo as estagiárias, eu já olho assim e digo assim: ótimo, trabalhar comigo aqui, muito bem, vamos pensar nessa roupa, falar com o público externo, perninha de fora, saia curta, bermudinha, não pode, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque a gente tem que se preservar, porque o outro, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente não sabe o que passa pela cabeça do outro, então a gente tem que ter esse cuidado de proteção. Então, na hora de um emprego, a gente tem que ter a garantia de uma qualificação, né? Não vai para uma entrevista a pessoa que perguntar só sobre o serviço social, né? Às vezes até chegar a perguntas diretas da profissão, as pessoas fazem uma entrada, uma visita ao seu conhecimento específico, ou os conhecimentos gerais que você tem, né? A escrita é importante, porque você vai escrever uma redação, muitas vezes, e aí você vê sua limitação de escrita. A pessoa tem que ter vergonha de pegar uma caligrafia de infância, e começar a escrever, porque às vezes no nosso dia a dia a gente escreve tão rápido que a gente perde o tom da letra. Então, assim, a gente tem que ir para a entrevista pensando o quê? Eu tenho que causar uma boa impressão, eu tenho que ter um currículo de qualidade, e qualidade não só na parte escrita, mas qualidade de buscar cursos, não só de especialização, cursos de extensão, cursos de atualização, seminários, congressos, tá? E o mais importante, falar bem, evitar os erros que a gente comete do dia a dia, principalmente quando tem gírias. Tudo bem, vou continuar falando. Tem as gírias. A gente no dia a dia fala com gírias, né? E quando fala com gírias, no dia da entrevista eu poder falar com gírias. Tem que falar de maneira formal. E na hora de escrever, hoje em dia a gente escreve tão abreviado, né? Você abrevia tantas palavras que quando você vai escrever uma redação, você não sabe escrever a palavra. Você esqueceu como escrever a palavra. Então a gente tem que ter esse cuidado para que no final tudo dê certo. Desculpe. Através de investigações sobre o mercado de trabalho e serviço social, realizadas em diversas regiões, que no Brasil ainda não tem ocorrido uma redução global de demanda de assistentes sociais. Encontramos uma sensível diminuição de postos de trabalho no Estado, vagas que já não são mais preenchidas.
com cortes nos recursos orçamentários para as políticas sociais e um aumento de trabalhadores voluntários de terceirização de serviços. Isso realmente é confirmado, na sua opinião, como assistente social? A cada dia cresce a necessidade de ações sociais em todas as áreas de atuação, não só na política do SUAS, na política do SUS, nos processos de previdência social, nas áreas prisionais, principalmente nas áreas prisionais também, né? Existe uma demanda, uma carência da ciência social. Agora a gente tem que fortalecer aí o conselho, fortalecer os sindicatos, né? As categorias, porque a gente tem que correr atrás dessas vagas. E essas vagas foram fechadas ao longo do tempo. A precarização acontece sim, certo? Hoje a gente briga por concurso público, a gente